A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos tempos em que Deus está trazendo o seu juízo sobre a face da terra, sobre as nações. Por isso nós precisamos estar atentos, precisamos olhar para o Senhor Jesus Cristo e, mais do que nunca, atentarmos para o que a palavra do Senhor nos diz. O Velho Testamento nos traz muitos textos importantes em que Deus exerceu julgamento sobre o povo de Israel, e bem sabemos que o Israel de Deus hoje é a igreja. E tudo isso que está acontecendo também é o julgamento de Deus sobre a igreja, todos aqueles que chamam e que invocam o nome do Senhor. Existe um texto no profeta Malaquias que nos ensina muito e que também nos adverte sobre todas estas coisas. O texto encontra-se em Malaquias capítulo 1, a partir do verso 10. E é um texto assim que nós não podemos ignorar e nem achar que este texto está no passado. Não, é um texto para os nossos dias, é um texto muito presente para a realidade que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Diz assim, Malaquias capítulo 1, a partir do verso 10. Quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo, para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos, mas vocês estão profanando o meu nome. Quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. E vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso. Diz o Senhor dos Exércitos, oferecem animais roubados, coxos e doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é terrível entre as nações. Pensem bem, aquilo que está no coração de Deus, quando ele diz aqui que quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo. Há algum tempo atrás, jamais poderíamos imaginar que poderia isso acontecer. As igrejas serem proibidas de reunirem. Podemos alegar que é um momento diferente, é um momento de saúde, de cuidados, de pandemia, mas não é só isso. Não é só isso. Deus usa a vara dos ímpios e Deus usa as calamidades para trazer mensagens para o seu povo. A demanda de Deus é com o seu povo. E o chamado de Deus de arrependimento não é para os ímpios, mas é para o seu povo. Que Deus está dizendo aqui que traziam ao seu altar ofertas impuras, um culto contaminado, um culto de coisas roubadas. E bem sabemos que ao longo aí dos últimos anos, a igreja ela tem desviado muito do seu propósito. E muitos líderes
se tornaram gananciosos e acontece também muita idolatria. Idolatria com a música, idolatria com personalidades. E isso tem trazido grande tristeza ao coração de Deus. Mas o texto que nós vamos ler agora também, que encontra-se no livro do profeta Amós, também nos ensina sobre estas verdades. Amós, capítulo 8. O Senhor Deus também me mostrou o seguinte: um cesto de frutos de verão. E perguntou: o que você está vendo, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Naquele dia, diz o Senhor Deus, os cânticos do templo serão gritos de dor. Muitos cadáveres, cadáveres jogados por toda parte. Silêncio. Ouçam isto, vocês que pisam os necessitados e destroem os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais? E o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a quantidade, aumentando o peso e enganando com balanças desonestas? Para comprarmos o pobre por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó, dizendo: nunca mais me esquecerei de nenhuma das suas obras. Por causa disso, será que a terra não vai tremer? E não estarão enlutados todos os seus moradores? Toda a terra se levantará como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e com que a terra se cubra de trevas em pleno dia. Transformarei as suas festas em luto e todos os seus cânticos em lamentações. Vou fazer com que todos vistam roupas feitas de pano de saco e rapem a cabeça, e farei com que isso seja como luto por um filho único, luto cujo fim será como o dia de amargura. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor, e andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as moças bonitas e os jovens desmaiarão de sede. E os que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem: tão certo como vive o seu Deus, Odã, e tão certo como vive o culto de Beceba, esses mesmos cairão e nunca mais se levantarão. Neste texto de Amós, o profeta está nos falando sobre as consequências de uma vida irresponsável diante do Senhor, em que é oferecido a Deus a falsidade, uma religiosidade sem Deus, uma espiritualidade sem o Espírito Santo, o que se torna carnalidade e culto vão. E em decorrência disso, virá sobre a terra lamentações. E aqui diz que haverá fome, mas não de comida, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então as pessoas, elas estão desta maneira, elas estão famintas, elas estão sedentas de Deus. E é isso que nós precisamos estar atentos, porque às vezes olhamos para as necessidades, para as doenças, para a fome e para estas coisas mais que estão acontecendo e esquecemos-nos
de que a grande e maior necessidade que as pessoas têm é de Deus, é de ouvirem a palavra do Senhor a fim de serem salvas. Então, diante destes textos de Amós capítulo 8 e Malaquias capítulo 10, eu convido todos vocês a refletirem e não olharem para os outros, cada um olhar para si mesmo e buscar arrependimento e vida verdadeira diante de Deus, a fim de oferecer ao Senhor aquilo que é agradável a Ele e não a nossa própria carne. Que Deus os abençoe. Fiquem na paz. Amém.